São tão bonitas as nossas crianças. Desde recém-nascidos, aprendemos a cultuar as nossas crianças como sendo as nossas joias. Nossas crianças, de fato, merecem essa assistência, esse carinho, essa atenção. Mas é curioso perceber que muitas vezes, desde cedo, muito cedo, elas apresentam os medos, os temores. E muito dificilmente nós nos damos conta desses medos, desses temores, o porquê disso existir. Por que é que nossas crianças têm medo? Medos os mais variados. Há crianças que não ficam no quarto escuro de jeito nenhum. As mães precisam colocar aquelas lâmpadazinhas de baixa intensidade para que a criança tenha a segurança de que estão no ambiente iluminado, ainda que parcamente. É muito interessante perceber isto, porque dentro das famílias são poucos os pais que dão atenção a esses medos infantis. Muitas vezes atribuem que seja falta de vergonha da criança, que seja mimo demais da criança. Cada um diz uma coisa, mas pode ser que haja mimo, pode ser que haja a sem-vergonhice da criança para ficar junto com a mãe. No entanto, é importantíssimo que olhemos os medos da criança com um olhar mais psicológico. Por que é que ela tem medo? Se nunca lhe pusemos medo, se nunca impusemos medo aos nossos filhos, de onde é que vêm esses medos? Jamais lhes falamos alguma coisa que pudesse impor-lhe qualquer medo. Então vale a pena pensar que nossas crianças, nossos filhos, são espíritos. Sim, nossos filhos são espíritos. E como espíritos eles agem, como espíritos eles procedem. E porque nós somos espiritualistas e acreditamos que nossos filhos sejam espíritos, muitas vezes é necessário entender que eles vieram de alguma região espiritual para a Terra, para o nosso encontro. São almas ligadas a nós, de passado próximo ou de passado remoto, ou que estão no contato conosco por primeira vez, mas são espíritos. Muitas entidades espirituais ficam retidas nessas regiões do além durante muito tempo. Algumas atravessando dificuldades em função das vidas pretéritas, outras com menos problemas em função da vida passada. E, naturalmente, quando pensamos nisso, poderemos cogitar se esse medo expresso por nossa criança não vem dessas experiências no além, antes de que chegassem à Terra. E, deste modo, vale a pena que nós não imponhamos à criança essa resistência ao medo. Se por acaso ela estiver apresentando medo de escuridão, não lhe obriguemos a ficar no lugar escuro. Poderemos criar-lhe um trauma de difíceis consequências para o seu futuro. Será importantíssimo que nós trabalhemos para que ela fique bem. E como falamos, as mães colocarem uma lâmpadazinha de baixa intensidade para que a criança se sinta confortável. Às vezes ela acorda chorando e os pais imaginam que seja a manha para ir para a cama do casal. Pode ser que seja. Mas como não teremos certeza, enquanto essa certeza não tivermos, vamos atender a nossa criança. Não haverá nenhum problema que ela fique um pouco junto de nós. E quando ela durma, quando ela se acalme, nós a levaremos para a sua caminha de novo. Há muitas crianças que sofrem pesadelos, tanto quanto os adultos sofremos pesadelos. E desse modo, como elas não sabem dizer, elas poderão dizer que viram bichos, que viram monstros. E nós, se não tivermos essa sensibilidade,
estaremos criando um problema muito mais sério, muito mais grave para os nossos filhos do que se nós estivermos lhe dando agasalho. Medos em crianças precisam ser analisados, porque, afinal de contas, nossos filhos são espíritos. E, como espíritos, carregam as pressões do seu passado, de sua vida anterior a essa, ou de suas vidas anteriores a essa. E, por causa dessa pressão, tudo pode acontecer. Antigos adversários que as acompanham. Seres da família e que ela, não tendo consciência, poderá assustar-se ao vê-los no seu desprendimento pelo sono. Daí, então, vamos conversar com a nossa criança. Trabalhar para que se lhe diminua a intensidade do medo. Mostrar para ela que não há razão de ter medo. Por quê? Porque ela está dentro de casa, junto do papai, junto da mamãe, junto aos irmãos. Mas não vamos menosprezar essa reação que a nossa criança possa apresentar de medo, de pavor, em muitas ocasiões. Afinal de contas, nós precisamos agasalhar com carinho os nossos filhos. Falamos desse modo, desse cuidado com os nossos filhos, com as nossas crianças, exatamente pela condição psicológica dos nossos pequenos. É importante, porém, que não seja obra dos pais ou dos adultos colocar medo nas crianças. É muito comum, na tentativa de abolir determinado comportamento da criança, que os pais lhe imponham medos. Medos do papão, do bicho-papão, para fazê-las dormir. Às vezes, as mães, com intenções as mais variadas, colocam nos seus filhos medos do velho, do guarda, da polícia, medo do preto, medo da mulher, medo completamente irracional. As crianças não têm ainda condições de discernir. Elas não conseguem ainda avaliar o que signifique isto, que seus pais ou que um adulto lhes esteja dizendo. E ela, então, se perturba, se amofina, se apoquenta, sem saber como sair dessa situação. Nós criamos na mente infantil esses quadros dantescos que, na imaginação criativa da criança, ganham uma forma inusitada, uma extensão inimaginável e uma intensidade brutal. Quantas e quantas vezes problemas sérios que acompanharão a criatura até a idade adulta nasceram nesses medos na infância. Dessa maneira, vale a pena ter muito cuidado com os medos de nossas crianças. Às vezes elas apresentam medos de determinados bichos. Medo de aranha, medo de barata, bichos que aparecem em casa. Medo da lagartixa, tanto quanto seja possível. Se seus pais também não forem dotados desse mesmo medo, poderão mostrar para a criança que esses são animais inofensivos. Deverão ensinar a elas a ter cuidados, porque pode ser animal que traga algum tipo de enfermidade pelos lugares por onde passeiam. Como nós aprendemos a espantar as moscas, porque elas pousam em qualquer lugar, os mosquitos, então, muitas vezes será necessário ensinar a criança a respeito da questão higiênica, porque é que não temos determinados tipos de animais na nossa convivência. Mas não porque eles devam ter medo, não porque os pequenos devam temer isto, mas o cuidado, ensinar. Sempre que ensinamos, nós libertamos a criança. Quando deixamos de ensinar, a criança fica escrava do medo irracional. Quantos adultos inseguros não ficam em casa sozinhos? Jamais. Não saem à rua sozinhos? Jamais. Não viajam
jamais a sós. E quando nós vamos buscar as razões disso, as raízes de tudo isto, as raízes se encontram nos medos que lhes foram inculcados na infância. É tão importante uma vida sem medo, mas com cuidados. Não temos medo de escuridão, mas sabemos que não devemos passar por lugares inóspitos, escuros, em determinados horários, porque há pessoas de má índole que muitas vezes querem pregar sustos ou criar problemas graves, um assalto, um furto. Então nós estamos raciocinando. Não é um medo do escuro pelo escuro. É a preocupação de que há criaturas que se valem da escuridão para causar transtorno a outras pessoas. Não fugiremos de determinados insetos por causa do medo que tenhamos deles, mas por sabermos conscientemente o tipo de problemas que eles nos possam trazer. Então, com isso, a nossa criança se desenvolve, ela aprende, ela cresce e nós ficamos felizes por não criarmos filhos, por não influenciarmos crianças a partir do medo. É tão bom a gente não ter medo. É tão bom nós termos coragem de fazer as coisas, de viver as circunstâncias, de enfrentar desafios novos. É tão importante, é tão bom. E vale lembrar Jesus, quando, no momento em que os discípulos estavam apavorados, após a sua crucificação, e ninguém sabia dele, e todos sentiam falta dele. Ei-lo que surge, e ao se dirigir aos discípulos, os saúda dizendo: sou eu, não temais. A partir dessa presença de Jesus em nossa vida, não temos nada a temer. Então vamos passar Jesus, de todas as maneiras, para as vidas das nossas crianças, para a vida dos nossos filhos. E foi Ele mesmo que nos propôs: deixai que venham a minhas crianças, não as detenhais. É tão importante que a partir da lucidez com que ensinamos as crianças a viver, da nobreza com que permitamos nossos pequenos cresçam, aproximá-los de Jesus, dos ensinos do Mestre. E a partir daí, teremos a certeza de que eles crescerão saudáveis, corajosos positivamente, audaciosos no bem, criando doravante o mundo novo que todos nós aguardamos.